10h20. No começo do CBN Campinas, a gente fez a seguinte pergunta, né? Será que as pessoas ainda querem viver um matrimônio? E recebemos algumas participações. Sobre o matrimônio, casei com 29 anos e minha esposa com 22. Faz 21 anos que isso aconteceu. Acredito que leveza e maturidade são fundamentais. Uma coisa que sempre falo é: a coisa fica séria mesmo quando os filhos vêm. Hoje temos 2 adolescentes de 15 e 11 anos. O Marcelo que mandou essa mensagem pra gente. Agora tem Karina, outros, né? Que estão no seu time, Felipe Pereira. Dos que estão pensando ou não querem no momento. A Karina falou aqui: bom dia, queridos, tudo bem? Todos bem, casar nunca mais, agora só namorar e cada um na sua. Já teve a experiência, então. E Felipe, vou entrar na fila, hein? Ih, coitada. A fila está fechada. Ai, meu Deus. A fila está fechada por manutenção dos equipamentos. E a Fundação SEAD, a gente fez um levantamento exatamente do registro, né, de casamentos héteros, homoafetivos, e a população aqui da região tem optado esperar um pouco mais para essas uniões. A decisão de colocar as alianças tem sido só depois dos 30 anos. Isso tanto para homens quanto para mulheres. E tem um cenário até um pouquinho diferente quando a gente traz a análise e avaliação por outras regiões, como a região metropolitana de São Paulo, ou um pouquinho mais para o interior, região de Ribeirão Preto, pessoal, caso um pouquinho mais novo. Pois é. E para nos ajudar a entender um pouquinho dessa análise, a Rosa Maria Vieira de Freitas, pesquisadora da Fundação SEAD, que está conectada com a gente. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada por participar, pela nossa participação e poder divulgar essa pesquisa do SEAD. Muito bom dia. E esse olhar, né, para esses detalhes é importante também, pensando em que exatamente, né? É pensando em estratégias, pensando nas mudanças mesmo de comportamento da população? Sim, a Fundação recebe de todos os cartórios do registro civil os dados, os registros de casamentos do Estado. E a gente processa todas essas informações junto com os óbitos e nascidos vivos exatamente para isso, para dar subsídio para as políticas estaduais e também para observar e acompanhar as mudanças culturais e sociais que o Estado passa, né? E aí pensando, né, desse público um pouco mais maduro, né, para tomar essa decisão também, esperando talvez aí os estudos, né, também uma segurança financeira para essa união. Exatamente. O que pesa mais é a questão econômica nesse adiamento dos casamentos. A gente precisa também ter um pouco claro que esse levantamento ele trata dos casamentos legais. A união anterior, muitos casais se unem após 10 anos de já unidos, ou então de um período de união. Assim, a gente só está trabalhando com o registro oficial. Isso que a gente percebe que houve um adiamento, principalmente por questões econômicas. As pessoas esperam uma oportunidade de estarem mais estáveis para iniciar, para oficializar, e também, principalmente as mulheres, elas hoje estão se dedicando um pouco mais aos estudos, bem mais aos estudos. Então, elas querem uma estabilidade econômica para iniciar uma vida a dois mais tranquila. E aí quando a gente pontua a questão da idade, né, a diferença entre homens e mulheres, aí pouca até diferença, as mulheres optando por casar com 33 anos, os homens com 35, e independente de ser o casal hétero ou homoafetivo, parece que é a mesma sintonia nesse sentido. Exatamente, a idade média está alta, ela vem aumentando desde os anos 80, e antes a diferença de idade era de 4, 5 anos, hoje ela está praticamente de 2 anos e alguma coisa. É exatamente isso, as pessoas elas estão adiando a oficialização do casamento, se dedicando a uma estabilidade econômica para iniciar uma vida mais tranquila. Agora, quando a gente traz também, né, essa percepção, por exemplo,
para a capital paulista ou indo um pouquinho mais ainda para o interior, região de Ribeirão, tem uma certa diferença, né? E dá para entender também o motivo, por exemplo, de serem um pouco mais jovens, mais para o interior? As mudanças ocorrem mais rapidamente aqui na região metropolitana, mais próxima a São Paulo, né? Você tem um dinamismo maior econômico, como você também tem um dinamismo maior no setor de oferta de emprego e de estudos. Isso pesa na hora de você decidir. No interior, como em alguns municípios isso é um pouco mais difícil, ou as pessoas optem em se casar mais cedo, mas a diferença não é tanta. Assim, de qualquer forma, a idade média ao casar no estado como um todo está por volta de 30 anos, que já é uma idade alta até para o interior. Sim, e a questão da oficialização também, ela ainda é preservada, né, diante dos números que são altos, né? Você falou aí daqueles que, né, juntam, mas de repente não oficializam. Mesmo assim, 235.215 casamentos, isso considerando o dado de 2023, né? Sendo 230.947 aqueles que optaram, né, se casaram com pessoas de sexos distintos, digamos. Sim. É alto, mas assim, os casamentos ele vem tendo uma tendência de queda. A queda foi bem sentida durante o período de pandemia, como tudo, né? E ela está retomando o número de casamentos, mas não no mesmo nível que a gente tinha antes da pandemia. Então, é alto, mas o que a gente observa, observando as tendências, é que ela vem caindo. O número de casamentos legais ele vem caindo no estado de São Paulo. Rosa Maria Vieira de Freitas, pesquisadora da Fundação SEAD, agradeço por compartilhar alguma dessas observações da pesquisa com a gente. Eu é que agradeço. Obrigada. E tem várias participações ainda, né, Felipe Pereira? Bom dia, Felipe Pereira. Casamento é igual piscina gelada. Quem tá dentro fica gritando pra quem tá fora. Vem, a água tá ótima. Mas só quem pula... Como é que é, Felipe? O Felipe já nem deu conta de ler a mensagem. Casamento é igual piscina gelada. Quem tá dentro fica gritando pra quem tá fora. Vem, a água tá ótima. Mas só quem pula sabe o impacto. Foi o Alexandre do Nova Europa que mandou isso. Mas tem outras. Tem umas histórias até interessantes aqui. Eu e minha esposa éramos universitários, porém nos conhecemos por uma rede social que era concorrente do Orkut em 2005. Era o Gazag. Eu nunca entrei no Gazag, quando a internet ainda era mato. E desde então não nos separamos mais. Iremos completar 20 anos de casamento em agosto, mas nunca casamos no papel. Aí, tá vendo? Justamente a história da oficialização. Isso porque já tem um tempinho, hein? Não é? Outro ouvinte, vai fazer 40 anos de casado em novembro, 4 filhos, o segredo é obedecer a esposa. Sim, senhora. Claro, senhora. Olha só que maravilha, né? A última palavra é dela. A última palavra é sua, né? Sim, senhora. Mas brincadeiras à parte, né? O segredo é o diálogo e caminhar sempre na mesma direção. Isso é fundamental, inclusive, viu? Eu moro junto há 20 anos, mas vivo de aparência. Cada um em um quarto, sem condições financeiras de morar sozinha. Tenho 50 anos. Isso é um problema. Isso é uma questão que a gente precisa observar com calma, porque quando não há mais amor, quando já tem uma situação como essa, aí a situação é mais delicada. Inclusive põe isso, né? Difícil demais. Não casaria novamente. Aí depende, acho, muito da situação do momento, com quem você está, dessa cumplicidade, né? O Roberto de Americana. Bom dia, Felipe, Sandra. Minha experiência é assim, quanto mais caso, melhor. Já casei 6 vezes, ainda tô com a 6ª, mas vida que segue. Tem uns que não gostam, né? Outros gostam. Eu prefiro casar do que não casar. Esse tá empolgado. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Superflex Pneus.